Miniaturas. Miniaturas são partidas curtas, em geral com menos de 20 lances, em que um dos jogadores vence. Vamos ver alguns exemplos. Este primeiro eu gosto bastante. As brancas começam de forma bem peculiar, E3, já saem com a dama, o que não é muito recomendável, e aqui cometem o primeiro erro, dama F4. Aqui era só voltar a dama, por exemplo, para E2 ou até mesmo para D1, e o jogo seguiria normalmente. O branco não está muito bem, mas pelo menos não está perdido. Agora, com dama F4, as pretas podem, com bispo D6, ganhar a dama adversária. Repare que a dama branca ela não tem nenhuma casa em que ela vai e fique a salvo. Para qualquer lance do branco, as pretas vão acabar capturando a dama branca. Essa miniatura ela é muito boa para a gente falar para os alunos que eles não devem sair logo cedo com a dama. Se sair, corre o risco de levar uma miniatura igual a essa. Eu também costumo dizer que quanto mais cedo a peça sai para o jogo, mais cedo ela pode sair do jogo. Próximo exemplo. Abertura do peão da dama, defesa índia. A defesa índia é caracterizada por este lance contra a abertura do peão da dama. Bispo G5. O nome dessa abertura é abertura Trompovski. Apesar do nome eslavo, Trompovski era brasileiro. As pretas armam uma pequena cilada e as pretas, ou melhor, as brancas caem nela. E3, cheque e ganham o bispo de G5. Reparem que qualquer outro lance que o branco fizesse, por exemplo, cavalo F3, contra o dama 5, as brancas poderiam não só cobrir defendendo o bispo com a dama, como também, dama 5, como também voltando o bispo aqui. Tá? Mas resolveram jogar E3, cheque, perderam o bispo. Este exemplo mostra que a gente não deve deixar as peças sem defesas ou penduradas. Mais um exemplo. Até aqui tudo certinho. As brancas estão querendo jogar uma abertura italiana, mas as pretas têm outras ideias. Cavalo D4. Aqui o melhor era capturar o cavalo. O preto ia retomar, segue o jogo. Mas o peãozinho em E5 é irresistível, né? E agora, depois de dama G5, as brancas têm duas peças atacadas, o cavalo e o peão. Como ainda tem um cheque e um peãozinho lá para tomar, parece que está tudo certo. Vamos ver. Cavalo por F7, ataca duas peças, a torre e a dama. Repare que não adianta, em vez do cavalo comer aqui com o bispo, que as pretas jogam rei E7 e estão atacando duas peças. Não tem como as brancas defender tudo. Mas vamos lá, cavalo por F7. Atacou, só que agora é o preto que joga, né? Dama por G2. Atacou a torre, defendeu. Dama por E4, e agora? Se jogar a dama aqui, perde a dama. Se jogar o bispo, surpresa desagradável. Cavalo F3 é mate. Próximo exemplo. G5, que lanção, hein? Que maravilha. Cavalo F3, F6. Cavalo captura e pelo menos já ganhou um peão. As pretas não podem retomar, porque se retoma, dama H5 é mate. É a mesma ideia do mate do louco, explorando a diagonal da morte, só que nesse caso uma visão das brancas, né? No mate do louco são as pretas que dão o mate. Tá?
Rapidinho, uma outra aplicação desta posição. Um aluno meu propôs E5. Se toma aqui, eu jogaria este. Mas a ideia dele foi aqui, cavalo F6, e agora tem este lance, ó, cavalo E4. É claro que as pretas não podem retomar, porque tem o mesmo mate. Legal, né? Próximo exemplo. Defesa Caro-Kann. Aqui, tanto o branco quanto o preto vão jogar bem até agora. E este lance da dama é uma malaquice, né? As brancas estão armando uma cilada e as pretas, se não prestarem atenção, acabam caindo nela. O que acontece? Cavalo F6 e agora cavalo D6, mate. Repara que o peão não pode capturar por causa da dama e o cavalo está dando cheque no rei. Legal. O último exemplo é um pouco mais complexo. Vamos lá. Defesa holandesa e o bispo já vai infernizar a vida das pretas. Aqui uma inversão importante. Na partida, as brancas jogaram bispo G3. Eu acho mais aconselhável jogar aqui E3, porque aí se jogar por exemplo, um cavalo F6, o bispo sai e está tudo certo. Não pode capturar o bispo aqui, por causa do nosso mate, né? Mesmo mate do louco, tá? Mas vamos lá, voltando. E5, bispo G3. F4, parece que prendeu o bispo, né? Essa armadilha aqui, só que feita do outro lado, aqui na ala da dama, né? É chamada de Arca de Noé, tá? Deste lado aqui não funciona muito bem, porque as brancas jogam E3 e ameaçam o mate com dama lá. Então o bispo ele não está preso. H5. A torre defende o peão, então o branco não está mais ameaçando capturar aqui. E as pretas agora ameaçam comer o bispo. Bispo D3. A ideia é dar o mate com o bispo. E aqui tem uma alternativa interessante. É claro que se comer o bispo, o bispo G6 mate, então não pode. Agora, se jogar este aqui, por exemplo, as brancas conseguem uma vantagem posicional. Jogam aqui, capturam, agora H4, vejam que o bispo não tem para onde escapar, então tem que entregar o bispo. É claro que as brancas ficam com 3 peões pela peça, ó, 3 peões pelo bispo e o rei está mal colocado. Mas, se dá para evitar, né? Para que cair nisso? Voltando. As pretas jogaram este lance, achando que a torre protegeria as duas casas ao mesmo tempo. É claro que não protege. Eu aconselho vocês a pararem nesta posição e pedirem para os alunos dizerem o que eles jogariam aqui. Vocês vão se surpreender. As brancas ganham, dando mate, dessa forma. Entregam a dama, a torre não tem mais o que fazer a não ser capturar a dama, e agora mate. É isso aí.